Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, chega fortalecendo com like, porque domingo tem Corinthians versus Fluminense e muita coisa vai estar em jogo, hein pessoal? Tem muita coisa importante aí, pode ter mudança de técnico, então chega fortalecendo com like. Rapaziada, começa a pipocar vários nomes, pessoal. Acredite se quiser, falaram até do Carpini ex-São Paulo. Pessoal, o Corinthians precisa tomar providências. A Gaviões da Fiel já foi cobrar, porque uma coisa é certa, o Corinthians não pode ser isso que tá não. O Corinthians tá se apequenando cada ano que passa, rapaziada. Não é à toa que estão dizendo que a gente é o Vasco de São Paulo. Olha a situação que tá o Corinthians. Então, domingo, a mudança tem que começar no domingo. Vence o Fluminense e bora, mudar a chave. Fortalece com o like aí e se inscreve no canal. Se não o maior ídolo, na minha opinião, é o maior ídolo do Corinthians. Mas para muita gente está entre os três, os dois. Como é que esse desabafo do Cássio, na tua opinião, ele chegou até a dizer, depois de uma outra entrevista, que está fazendo trabalho psicológico, como disse também o Bubu ontem. Você acha que é a mostra de que alguém que mesmo experiente, essa pressão do Corinthians de 4 meses fez ele explodir em abril? Não, eu acho que isso já vem de longo tempo, né? E agora foi estupim para ele poder desabafar. Porque eu falei, acho que ontem aqui, sobre a questão de você acostuma jogar com um tipo de time, você está sempre brigando por títulos, está sempre sendo um time competitivo, aí você começa de 2 anos para cá, opa, peraí, um time que você fica brigando por rebaixamento, você olha, o time tem dificuldades para jogar, aí é natural isso, que você é cobrado de acordo com aquilo que de acordo com o seu tamanho, né? Dentro da história do clube, dentro do clube. Hoje você só tem o Cássio dos mais velhos. O ano passado ainda tinha o Fábio Santos, você ainda tinha o Gil, Renato Augusto. Hoje não tem. E nenhum desses jogadores que estão aí tem essa característica do Cássio de chamar a responsabilidade. Nem mesmo o Fagner. Não, o Fagner, que também está há um bom tempo, também não responde, não fala, não põe as caras. E você acaba... E o Cássio acaba sofrendo por isso. Ele sofre por isso, você percebe que ele está desmotivado. Gols que ele... Por exemplo, esse gol contra o Argentino Júnior. Ele falou, eu falei. Eu também acho que ele poderia defender, né? Mas eu acho que esse desabafo é o que representa o vestiário, vamos dizer assim, um pouco do Corinthians. Porque se você pegar o discurso do Cássio com o discurso do Paulinho, você vai ver que os dois se completam. Sim. Eles se completam. Olha, eu tô aqui, tem que jogar, tem que fazer isso, né? O Paulinho, quando o Paulinho fala... E eu acho que ele mostra que ele é um ser humano. Talvez seja a única liderança que possa também dar um auxílio pro Cássio. E o Cássio mostra que ele é um ser humano. Que ele tá, como eu falei ontem aqui, ele estendeu a mão e está precisando de ajuda primeiro, para ele como ser humano, porque não é fácil, né, suportar toda essa pressão. E depois tá falando, olha, o time precisa de mais algumas coisas. O time precisa ser um pouco mais forte, o time precisa ser mais competitivo, o elenco é limitado. É difícil, mas eu acho que é uma forma de dar uma sacudida no vestiário. E um desabafo de uma pessoa que sente... Donnarumma no banco. É um potente, um potencial. Tem uma Donnarumma que também falha pra caramba. Aí você, só pra finalizar, Birner, e te passar a bola, se o Carlos Miguel entra como titular e falha, aí a gente vai ter também munição pra falar. O problema era o Cássio? Mas aí que tá o lance. Ô, Birner, só para passar para você com uma pergunta aí em relação ao personagem, o Cássio. O que fazer com o tamanho que tem o Cássio? Eu ouvi de um corintiano hoje, aqui na redação. O Cássio, o tamanho que ele tem, é melhor ele se aposentar do que ficar na reserva. Aliás, hoje é aniversário do Baruel, né? Baruel que muita gente... aniversário do Baruel? Parabéns, Baru! Saúde e paz. Aí falaram o seguinte... Para ele ficar no banco com o tamanho que ele tem, idolatria, é melhor ele se aposentar, porque pra gente vai ser uma coisa muito ruim ele no banco e talvez pro Cássio vai perdendo um pouco daquela... Eu acho sua opinião... Você já é arrogante. Eu não vou determinar quando alguém... Eu não vou determinar quando alguém tem que parar de jogar futebol. Claro, a carreira dele. Total. Nossa, acho um nível de intromissão, assim, absurdo. Assim, e essa questão nível de desrespeito. Como se estar no banco fosse também, né? Eu acho o seguinte, assim, primeiro, fui criticado após o linha de passe por alguns dos nossos colegas do site. Um deles pediu para ser citado, o Guilherme Sacco. Grande Sacco. Pediu para ser citado porque fala que a gente está protegendo demais o Cássio. Mas o Gui Sacco é o maior corneteiro que existe também no mundo. E segundo ele, 50% dos gols que o Corinthians tomou na temporada não teriam acontecido se o Cássio
Não fosse estivesse bem, titular. ou se o Cássio estivesse bem, ou não sei se ele acredita no reserva do Cássio para jogar. Eu tenho assim, uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Corinthians vive um momento muito complicado. Eu não acho que tirar o Cássio vai melhorar as coisas. Eu acho que para o Corinthians recuperar, ter um personagem como o Cássio, eu vou muito na linha do que o Zé disse, né? Estoura tudo dele, nas entrevistas, ele que tem que explicar, esperam dele que resolva tudo. Tem uma coisa no futebol que é um clichê, vale para outras áreas também, mas eu vou ficar só no futebol. As pessoas acham, algumas pessoas, óbvio, que aquele que não joga é a solução. Porque não está jogando. Quando joga, a gente vê que não é a solução às vezes. Eu acho que o Corinthians tem um substituto para o Cássio extremamente promissor, mas o Cássio, para mim, isso depende muito de critério, né? Uns vão dizer que foi o Rivelino que foi o melhor, mas eu acho difícil apontar o Riva. O Riva foi o melhor jogador da história do Corinthians. Tecnicamente, sim. Assim, disparado. Assim, fizeram com ele uma enorme injustiça. Para quem não sabe, foi quase expurgado do clube, foi para o Fluminense, onde ganhou um monte de títulos. Marcelinho e Sócrates, né? São os que... Magro pelo significado dele. O Neto, título brasileiro de 90. Você pode, assim... Cada um vai ter opinião sobre quem é o maior jogador do Corinthians. Eu acho que é o Cássio. E respeito quem pensa de outra forma, mas eu acho que o Cássio estará sempre na lista dos maiores jogadores. Quando você tem um cara desse tamanho, a conversa precisa mudar. E é um cara muito comprometido, é um cara que entende o que é o clube, um cara que vai sair porque está numa fase que não é a melhor da sua carreira. Quando o time está jogando muito mal. Tudo dá errado. Sabe, a impressão que eu tenho é que estão jogando nas costas dele uma responsabilidade que não é dele. E nenhum jogador carrega time sozinho nas costas. Isso não existe. Ainda mais no futebol de hoje, um time mal protegido, um time que cria pouquíssimas chances. Ele mesmo diz, né? Se não sai gol, daqui a pouco a culpa é minha também. E ele tem razão. Agora, eu só tenho uma coisa que eu concordo contigo, João. Aí uma questão que hoje é muito mais fácil de ser avaliada, apesar de nunca ser fácil, e isso não cabe ao técnico só. Se o jogador está no nível de emocional, de saúde, eu estou falando, não estou falando assim, de chegar perto de uma depressão, esse tipo de coisa, e não consegue jogar, a gente acabou de elogiar o Alisson. Né? Que pelo que jogou no São Paulo tem jogado. O Alisson teve uma depressão séria, cogitou, já deu entrevista nisso, cogitou coisas piores, foi ajudado pelo Zé Rafael do Palmeiras, esse tipo de coisa, pelo Mike, né? Tudo isso. Então, se essa é a situação do Cássio, tira do time. Em qualquer outra circunstância, eu não tiraria. Você não tiraria. Porque senão não tiraria. A espiral do ser humano vai cada não vez mais baixo. Então, não tiraria. Acho até uma maldade tirar o Cássio agora. Titular contra o Fluminense, Cássio. Sim. Ok. Eu acho que é uma questão de sentar e conversar com ele. Falar, Cássio, como é que você está se sentindo? Não é a partir da saída do Cássio que você vai resolver os problemas da equipe. Como é que você está se sentindo? Professor, eu estou cansado, tal, mas e aí, você joga, não joga? Não, eu vou pro jogo. Eu acho que é uma questão de sentar e conversar. Mas essa pergunta, Zé, do banco manchar a idolatria, você acha que mancha? Não, mancha idolatria do quê? Não, ficar no banco? Ficar no banco não mancha, não mancha. Acho que não mancha idolatria. O que mancharia idolatria são outros comportamentos aí. Pelé, no fim da carreira, ficou um jogo no banco, né? Acho que é muito mais... Morumbi. Coisas isoladas do que propriamente um banco. Isso aí faz parte de banco qualquer vestiário que é do tamanho do Cássio, passa a sentir dessa forma. Então, quando ele fala, estoura tudo em mim. Por quê? Porque naturalmente na cabeça dele, ele assume essa responsabilidade pelo Yuri, ele assume a responsabilidade pelo Raniel, ele assume a responsabilidade de todo mundo. Então, isso é natural. A torcida organizada foi cobrar para variar, né? Isso, hoje foram falar cobrar com o Cássio? Não, foram com a direção, foram com o presidente. Mas o Bobo não é isso, Bobo, mas não é isso. Não é isso, porque o presidente não joga, o Robão não joga. Fabinho não joga. Eu estou dizendo para você que é responsabilidade de vestiário. Então se sentindo pressionados. Alguma vez a torcida do Corinthians no estádio vaiou o Cássio ou ofendeu o Cássio, criticou o Cássio? O Corinthians alguma vez fez isso? Mas ela não faz isso no estádio quase nunca com nenhum jogador. Não sei o Corinthians normalmente não tem uma coisa que eu acho assim, que você falou, e eu de certa forma um pouco eu concordo em relação às cobranças, eu acho assim que os jogadores querem muito bônus e não querem o ônus. Eita. Que eu acho que existe essa cobrança e tem que existir. Só que é o seguinte, a cobrança hoje ela é muito mais direta. Então o cara abre o Instagram, vai ter lá um monte de xingamento. Abre o Twitter, vai ter lá um monte de xingamento, um monte de coisa. Eu acho que aí é uma coisa natural. E os jogadores não estão sabendo lidar com isso. Porque eles só querem o bônus das coisas. Só que eles não se preparam para isso.
Então eles acabam sentindo esse tipo de situação. No caso especificamente do Cássio, quando você fala, é vitimismo, eu não vejo como vitimismo. Ele não está reclamando da cobrança, está reclamando da cobrança ser muito pesada assim. Nele, é só nisso, eu não vejo vitimismo, como eu falei. É que eu acho que não é só nele a cobrança. Mas é como eu te falei, pelo tamanho dele dentro do clube, pelo tamanho dele dentro do vestiário, naturalmente você assume isso. Por quê? Porque é um líder do time. Então ele vai sentir, ele vai cobrar, ele vai se colocar à frente de tudo isso. E aí acaba Zé, realmente deixa eu te perguntar uma coisa, eu acho que é mais um desabafo. Mas esse desabafo não é também um pedido de ajuda do tipo, galera... Não, aí a questão... Não, é um desabafo. É um desabafo. Não, é um desabafo. Tá, e aí você tem que ver quem está no dia a dia. Tá. Porque isso tem sinais. Isso tem sinais. Aí eu vou tentar explicar o mais simples possível. Tem jogador que chega... eu vou dar um exemplo do meu querido Márcio Araújo, que se não fosse ele eu não estaria aqui. Ele era o treinador do Júnior do Corinthians. Nós treinávamos lá em Itaquera. Volante de São Paulo. Volante de São Paulo, colocou o Falcão no banco e tal. Ele era o volante, ele era o treinador do Corinthians. Nós íamos treinar lá em Itaquera, onde hoje é o estádio. Lá não tinha nada. Tinha o campo e tinha um container para que a gente pudesse trocar. Não chegava todos os dias, nós treinávamos todos os dias lá, então assim, era costume todo mundo colocar a bola e tentar acertar o travessão, tal, aquela brincadeira. Teve um dia, que eu não sei o que aconteceu, se era sexta-feira, se era sábado e tal, nós chegamos, todo mundo ficou sentado. Ninguém levantou para bater a bola, ninguém fez nada. Aí o Márcio Araújo, com a sabedoria dele, pegou e falou assim, todo mundo cansado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, vamos fazer uma rodinha, uma brincadeira, esse vai ser o treino de hoje. Ele percebeu pelo sinal que o time estava assim. É a mesma coisa com o Cássio. Por exemplo, você tem um jogador que chega com som alto, bagunça, volume, conversando tal, o tempo todo. Aí você chega num dia seguinte, o cara está cabisbaixo. Opa, peraí, esse cara está com algum problema. Esse cara tem alguma coisa. Comportamento no treino, o cara que vibra, que corre, que justa. Aí tem um dia que ele está meio na nhaca. Opa, peraí, vamos sentir, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Porque isso é muito de você observar. E até o reflexo do vestiário, né, Zé? Muito de você perceber os sinais que o dia a dia te dá. Então, isso é importante para quem? Quem está lá? Preparador físico, comissão auxiliar técnico, treinador, diretor. Todo mundo que está lá tem que entender o que está acontecendo. Porque você faz uma leitura. Os caras passam mais tempo entre eles do que com a família. Então você sabe quando o cara está mal, você sabe quando o cara está... E o rosto do Cássio já não é de hoje que ele está assim. Nossa. Né? Então você percebe o semblante. Mesma coisa, não quero defendê-lo. Não quer perder jogos. Cara. Né? Mas, por exemplo, o Fagner. As atitudes do Fagner nos últimos tempos de revidar e tal, elas têm aumentado, têm sido mais frequentes. Né? Tá? Então vem cá, Fagner, vamos sentar. É isso. Vamos sentar. Psicólogo. Vamos e foi isso também que ajudou o Yuri Alberto a dar uma recuperada no início do ano. Vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer isso. Então esses sinais, eles são importantes e eles são diários. Agora, quem tem a capacidade de entender isso? Quem é o cara que tem a consciência de entender que os caras estão demonstrando fraquezas em determinados momentos? Isso você pode antecipar, você poderia antecipar essa conversa com o Cássio, essa entrevista do Cássio. Se você já soubesse que o Cássio está assim, fala assim, Cássio, vem cá, não dá entrevista não vai se expor, vamos conversar aqui. Põe outro jogador, se nenhum jogador está se sentindo bem para conversar, deixa que eu falo. É isso. Entendeu? Seja o Rubão, seja o Fabinho, quem quer que seja ali. Psicólogo não é mágico, precisa de tempo para ser resolvido. Vocês sabem que tem até uma pessoa que está envolvida também nesse cenário, que é o técnico Antônio Oliveira. Que daqui a pouco vão perguntar, né? Obviamente na entrevista coletiva, porque ele não falou essa semana depois do jogo, né? Falou ali depois da partida, né? Não teve ainda o assunto Cássio, ainda mais forte. Ele não pode comandar contra o Argentina, e tudo vai depender do jogo contra o Fluminense, se o Cássio vai pro banco ou não. Mas, aí eu vou lançar a pergunta para vocês aqui. Antônio Oliveira, olhando para esse profissional, o jogo contra o Fluminense pode pesar para o futuro? Vocês acham que... Pelo menos que eu conversei ali, é aquela história. O pessoal eles estão esperando esse jogo contra o Fluminense. Esse jogo é o fundamental. Pelo menos o que se fala é esse jogo. Eu acho, por exemplo, que o elenco do Corinthians pode render mais. Não vejo o Corinthians crescendo quando a gente fala da melhora de capacidade de construir o jogo, principalmente... com todo respeito ao Cuiabá, é uma outra equipe. O Cuiabá você pode jogar um jogo mais reativo e ele montou o time para fazer isso bem no Cuiabá. O peso é muito menor. É outro. O Daverson jogou muito bem ali. Daverson
O Ranieri era um pilar. Era um pilar. Era um pilar. Tanto o Cuiabá, se você tem memória melhor que a minha, se não me engano, tinha campanha melhor fora de casa do que em casa. Era o melhor muito reativo, jogava bem fora de casa. E no Corinthians, ele precisa dar alguns passos à frente e, por exemplo, jogando em Itaquera, tem mais capacidade de construção e o time, eu não vejo os treinos, eu não posso falar sobre isso. Então, o que o campo mostra é que o time, se os treinos são bem feitos, não está assimilando. Não tem, como diz o professor Calçade, aderência ao trabalho. Agora, João então, eu acho que o Corinthians tem um campeonato muito difícil pela frente. Não dá para bobear. Então, eu entendo o olhar para cima do técnico, porque ele teve algum tempo de trabalho. Maior. Eu sei que é muito pouco tempo, mas a gente tá no futebol brasileiro é muito pouco tempo, depois da eliminação do estadual e etc. E o time não parece que evolui. Vamos esperar o jogo contra o Fluminense para ver se o time, ganhando, perdendo ou empatando, se o time consegue dar alguns passos à frente na qualidade de jogo. O Zé Elias trouxe a informação que há uma especulação e, na verdade, é um olhar, né, para esse jogo do Fluminense. O jogo fundamental para a formação qual é essencial para a gente avaliar o que vai ser. Qual é a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Você acha que, por exemplo, o Corinthians vai conseguir jogar as Copas, tal, com essa situação do Campeonato Brasileiro? Não. Fazer gol no campeonato. Só que aí vem a pergunta, não é loucura ter o terceiro técnico em 4 meses? Não, sem dúvidas. Assim, quando você analisa que o Corinthians não rende... A realidade for maluca. Não rende desde o início da temporada anterior, quando o Lázaro foi efetivado e tudo mais, foram decepções atrás de decepções. Posso falar uma coisa? Assim, eu vou trazer uma outra coisa, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Fala, Zé. Não vou dizer que é culpa 100% disso, mas que condicionou muito esse tipo de situação, foi um contrato, e aí, vou falar, o Mano não tem culpa nenhuma disso. Não. Foi o contrato que foi feito com o Mano Menezes o ano passado, em 4 meses, para você não pode fazer o contrato que fez. Sim. E aí o Mano não tem eleição. culpa. E tendo uma eleição. Claro, o Mano não tem culpa. O Mano não tem nenhuma. O Mano não pediu. O Mano é o trabalhador. O Mano não pediu. O Mano disse, olha, vocês aceitam? Tá bom, essas são as minhas condições. Beleza, vamos sentar aqui. Reduz um pouco aí a multa. Vamos sentar aqui e vamos falar. Beleza, entendeu? Agora, quando você contrata o Mano, quanto que custou pro Corinthians mandar embora o Mano? 13 milhões. E o Mano ficou quanto tempo? Ficou quanto tempo? Por quê? Por causa da multa. Por causa da multa, porque o presidente sempre deixou muito claro que o Mano Menezes não era o treinador dele. É isso. Sempre deixou muito claro. Então, assim, se esse contrato não tivesse sido assinado, provavelmente nós estaríamos falando de um outro treinador desde o começo do ano, e não o Mano. Então, muda todo o cenário. Muda tudo. Aí sai o Mano, com 1 mês e meio, muda o Mano. Aí, o que o Corinthians está fazendo é o que normalmente se faz agora. Porque o cara trabalha, né, o Carpini... Olha, trabalhou, não conseguiu, vou mandar agora. Só que o que aconteceu? Por conta da multa, ele mandou embora o Mano Menezes no meio do Campeonato Paulista, contratou um treinador que você não sabe se vai dar certo ou não, porque todo treinador é uma aposta. O Antônio é um treinador que é uma aposta, porque ele é jovem, ele não tem um lastro de currículo que ele... nos clubes aqui no Brasil onde ele trabalhou, ele foi bem no Cuiabá, porque ele passou no Atlético, não foi bem, ele foi bem no Curitiba, não foi bem, no Cuiabá ele foi bem, por quê? Porque existia como o Birner falou, qual é o sistema de jogo e a forma de jogar do Cuiabá? Como foi? Fechadinho, contra-ataque, bola no Davidson. Ele não pode fazer isso no Corinthians, é muito pouco. Concordo. É isso aí. E tem elenco para mais também. E tem elenco para mais, então acontece. Agora o Corinthians está vendo. Será que eu mando embora ou não mando embora? Porque ele não está conseguindo tirar do time. E contrata quem? Essa é a grande questão. Não é só mandar querendo embora. Voltar novamente no assunto Cássio, etc. A gente está falando agora do Antônio, mas eu entendo muito também a declaração do Cássio, tudo cai em mim, porque além da experiência, né, que um grande ídolo traz, e etc. Tem muita gente que não garra, etc. Que a gente às vezes não fala que não tá rendendo também. E aí eu acho que é isso, né? E como diria o Pedro dos Anjos, o futebol é uma roda gigante. Às vezes tá... Você tá fazendo média com o seu chefe? Não, é isso? ele fala sempre isso, é citado muito. Vamos falar agora, então, do Internacional. Que o Internacional... Lobista, aliás, só mandar uns abraços aqui, ó, o Gabriel Farias, o André Rubini. Pedro dos Anjos. Pedro dos Anjos. Grande Pedro dos Anjos. O Pedro Ivo tá vendo a gente lá no Rio de Janeiro. Olha o WhatsApp, põe o WhatsApp aí. Rapaziada, como eu disse no início, pessoal, domingo é o jogo, praticamente um jogo da vida, não só do Corinthians, mas também do Antônio Oliveira. Pessoal, usa aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Caso o Corinthians tropece diante do Fluminense, se o Antônio Oliveira for demitido, quem o Corinthians deve trazer? Comente aí, quero saber muito a sua opinião. E não esquece, hein, fiel, fortalece aí com o like. Tá feia a situação no Corinthians.